Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a quarta-feira da quinta semana do tempo comum, a memória facultativa de Nossa Senhora de Lourdes. Esta aparição, que remonta pouco mais de 150 anos, justamente a uma jovem que mal sabia o seu dialeto, não sabia ler nem escrever, vivia nas ruínas de uma antiga prisão por causa da Revolução Francesa, com sua família, na pobreza, e ela recebe esta aparição da Virgem Maria. Justamente ali em Lourdes, Bernadette Soubirous, esta jovem que por 18 vezes vai ver a Santíssima Virgem. A última aparição foi justamente dia 25 de março, o dia da Anunciação do Anjo, onde depois de insistir várias vezes, pergunta mais uma vez à Virgem: como te chamas? Quem és tu? E assim Nossa Senhora, por fim, revela que é Imaculada Conceição. Revelando que o dogma proclamado poucos anos antes era um fato e que, assim, aquela jovem letrada, não tendo como saber deste dogma, realmente via a Santíssima Virgem. Assim, depois, ali foi construída a igreja que Nossa Senhora pediu. Naquele mesmo lugar jorraram as águas para curar o corpo dos seres humanos que pedissem a intercessão da Virgem Maria para alcançar a graça de Deus na cura física. E tantos milagres foram concedidos. Mas, recordemos, milagres nem sempre são fatos para alcançar a fé. A fé pode alcançar milagre, mas nem sempre o milagre leva à fé. Recordo que em certa ocasião, em certa homilia que meditamos em um domingo, pus a questão de um ateu que foi lá em Lourdes e, acompanhando o milagre, disse que era simplesmente uma questão psicológica e não que era realmente um milagre que aconteceu diante de seus olhos. Então, Nossa Senhora o que mais quer é nos curar das enfermidades, mas em especial do pecado. Esta enfermidade que afeta tanto a nossa alma que pode nos condenar eternamente. E possamos assim rezar pedindo à Virgem Maria a graça de sermos fiéis ao Senhor e de nos afastarmos do pecado para chegarmos ao céu. Passemos as leituras. Continuamos com a leitura do livro dos Reis, onde nos diz: naqueles dias, a rainha de Sabá, tendo ouvido falar para a glória do Senhor da fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas.
apresentou-se ao rei Salomão e expôs-lhe tudo o que tinha em seu pensamento. Salomão soube responder a todas as suas perguntas. Para ele nada houve tão obscuro que não pudesse esclarecer. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, os manjares de sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes dos que o serviam e suas vestes, os copeiros, os holocaustos que lhe oferecia no templo do Senhor, ficou pasmada e disse ao rei: realmente era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com meus próprios olhos, e reconheci que não me tinham dito nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegara a meus ouvidos. Feliz a tua gente, felizes os teus servos, que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem agradaste, que te colocou sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre, e te constituiu rei para governares com justiça e equidade. Depois ela deu ao rei 120 talentos de ouro, e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Temos então aqui o que para nossas vidas? Tenhamos em conta, neste dom que Salomão tinha, maior sobre a terra, não deixou de estar presente também na igreja, como se fosse uma sombra, uma prefiguração. Os santos também, os místicos, não tinham nada de oculto diante de seus olhos. Assim como podemos recordar Padre Pio, que nada que estava oculto no coração lhe ficava oculto, mas sabia revelar e ajudar aos demais. Mas diante disso, o que tem realmente para nós, recordemos aqui tudo o que diz a rainha de Sabá em relação ao como governa a sua casa, Salomão, é também a questão de quando iluminados por Deus, também nós temos, por assim dizer, não uma organização humana, como refletia Salomão, mas temos uma ordem na nossa vida. Assim, recordo uma vez mais o Ordo Amores de Santo Agostinho, a ordem dos amores, o saber amar, o como amar, o que amar, em qual, poderíamos dizer, em qual nível amar. Assim também nossa vida. Em nossa vida, tudo isso pode acontecer à medida que nós nos entregamos ao Senhor. Aquilo que a rainha de Sabá viu em Salomão está na igreja, mas deve de estar também cada um de nós enquanto templos do Senhor. Nesta disposição, onde tudo em nossa vida vai ficando organizado, não por uma simples organização humana, mas por uma verdadeira disposição divina, onde tudo é bem disposto, como dizia, para que possam enxergar em nós as maravilhas do Senhor, as ações do Senhor em nossas vidas, o seu amor, a sua bondade, a sua graça. Mas o quanto, irmão, irmã, assim temos feito, assim temos vivido, buscado, através da sabedoria do Senhor, governar a nossa vida, porque a organização também mostra o bem governar. O quanto governamos nossa vida segundo esta organização do Senhor? O Salmo 36, 37 nos diz: o justo tem nos lábios o que é sábio, o santo tem nos lábios o que é sábio. Realmente, em nossos lábios se encontra a sabedoria, e segue, sua língua tem palavras de justiça, traz a aliança do seu Deus no coração e os seus passos não vacilam no caminho. Então,
Nossa língua tem palavras de santidade, não de pecado. Trazemos a aliança de Deus como fonte do nosso agir, da nossa capacidade de ser humano, e os nossos passos não vacilam na vida. Podemos dizer que estamos caminhando para isso? Por fim, o Evangelho, onde São Marcos nos diz: naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isto é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam o homem impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vemos Jesus falando o que nos torna impuros. E aqui é a grande diferença entre a religião judaica e o cristianismo, onde Jesus coloca justamente esta separação. Não são as coisas exteriores as importantes, mas aquelas interiores, que nos fazem, que nos constituem homens e mulheres, não somente o nosso organismo, mas aquilo que constitui o nosso ser, a fonte do nosso ser. Quem somos verdadeiramente. Tenhamos em conta, Jesus, ao explicar aos discípulos esta parábola, o que fala, porque o que torna o homem puro de verdade, o que sai do homem. Mas poderíamos dizer, então, que sai para a fossa também? Não. Jesus está dizendo que o homem gera, poderíamos assim colocar de si, o que ele gera, o que ele expõe de si para os demais. E ele fala, pois é de dentro do coração humano que saem. Não é do coração. Recordemos, o coração aqui é a capacidade intelectual. Então é de dentro da nossa mente, é dali que temos as nossas más intenções ou boas intenções. Com que intenção eu faço os meus atos para os outros? Com que intenção eu olho para os outros? Com que intenção eu agi? Simplesmente com a intenção de ser bom, como Deus é bom? Ou simplesmente por interesses, por malícia, por tantas outras coisas? Imoralidades. As imoralidades também surgem da nossa capacidade intelectual, a capacidade de ação, roubo, assassínio. Não é o coração que pensa nisso. É a nossa mente que tantas vezes rouba de tantas formas, não somente o dinheiro, mas a dignidade do outro. Quantos, poderíamos dizer, roubaram o amor do outro, não é verdade? O esposo, a esposa, tantos fatos, o namorado, a namorada, que já estava quase para casar. Então, roubo, tantas formas que podemos fazê-lo. O assassínio, o matar, não somente fisicamente, mas o desejar a morte do outro, o adultério, as ambições desmedidas, querer mais do que aquilo que eu preciso, querer ter em excesso.
E aqui cabe tudo, não somente o dinheiro, as maldades, as fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Tudo isso está dentro de nós. E nós devemos de aprender em Deus a subjugá-los, a controlá-los. Porque somente à medida em que nós vivemos para a vontade de Deus, vivemos para a santidade, sabemos realmente sermos bons e sermos puros, porque é a santidade que nos faz puros, a santidade que vem do próprio Senhor. E o quanto temos caminhado neste percurso, irmão e irmã. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos esta busca de santidade, onde, escutando tudo que o Senhor nos ensina, também coloquemos em ordem espiritual a nossa vida, organizando-a segundo a vontade de Deus, para que assim, vivendo na santidade e na pureza, possamos um dia alcançar a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.